Lição de número 8: a importância da paternidade na vida dos filhos. Querido professor, querida professora, nesta lição estudaremos a história das famílias de dois sacerdotes, Eli e Samuel. Veremos que, apesar da dedicação desses homens ao ministério, seus filhos não seguiram pelo caminho da fidelidade ao Senhor. Nosso propósito é que, a partir dessas duas histórias bíblicas, os pais reflitam a respeito de suas responsabilidades como pais cristãos quanto à paternidade bíblica. Queridos irmãos, há um mandamento do Senhor para os homens quanto à criação de seus filhos. Muito bem, eu sou o pastor Evandro Oliveira e você está no nosso canal Teologia Simplificada aqui no YouTube. E estamos aqui, queridos irmãos, para darmos sequência ao nosso estudo da Escola Bíblica Dominical, segundo trimestre de 2023, Revista dos Adultos. O tema que nós estamos estudando é Relacionamento em Família, superando desafios e problemas com exemplos da Palavra de Deus. Você está na Escola Bíblica Dominical e hoje, queridos irmãos, estudaremos a lição de número 8, cujo tema é a importância da paternidade na vida dos filhos. Muito bem, queridos irmãos, eu convido você para irmos à parte introdutória da nossa lição. Lição de número 8, a importância da paternidade na vida dos filhos. Texto áureo diz assim: E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e na admoestação do Senhor. Efésios capítulo 6, versículo de número 4. Vamos para a verdade prática. Diz assim: quando o padrão divino para a criação de filhos é negligenciado, as consequências são terríveis para a família cristã. Muito bem, meus queridos irmãos, vamos para a leitura bíblica em classe. A leitura bíblica em classe se encontra no primeiro livro de Samuel, capítulo de número 2, versículos 12 até o versículo 17 e versículo de número 22. Também, capítulo 8, versículos de número 1 até o versículo de número 3. Queridos irmãos, na apresentação da lição, nós temos os objetivos. Lembro que esses objetivos devem ser alcançados pelo professor em sala de aula. O primeiro objetivo é apresentar o conceito de paternidade segundo a Bíblia. Segundo objetivo, apontar os tipos de paternidade que são prejudiciais para a família. E terceiro objetivo, destacar a importância e o valor da paternidade responsável na formação espiritual e moral dos filhos. Muito bem, meus queridos irmãos, a lição tem 3 pontos, cada ponto com seus subtópicos. No primeiro ponto, nós vamos estudar sobre a paternidade dentro da família. Diz assim a sinopse: a paternidade é uma função que proporciona um sustentáculo afetivo importante para o desenvolvimento da criança. No segundo ponto, nós vamos estudar sobre o tema tipos de paternidade extremista. E diz assim a sinopse: a paternidade autoritária e a permissiva são prejudiciais à família. Muito bem, meus queridos irmãos, no terceiro ponto nós vamos estudar sobre o seguinte tema: o fracasso de dois pais relapsos com os
filhos. E a sinopse diz assim: todo pai cristão deve zelar por sua família com dedicação e responsabilidade. Muito bem, meus queridos irmãos, vamos ao primeiro ponto da nossa lição, mas antes de continuar, eu quero fazer 3 pedidos a você, pode ser? O primeiro pedido que eu faço é: se você é novo por aqui, faça a sua inscrição no nosso canal agora. E eu vou dar um tempo para você fazer a sua inscrição. O segundo pedido que eu faço a você é: assista o vídeo até o fim. Temos subsídios, mapas, imagens, gráficos e muito mais informações que certamente lhe auxiliarão no preparo desta tão importante aula. E o terceiro pedido que eu faço a você é: deixe aí o seu comentário, ative o sininho de notificações. Fazendo isso, você está nos ajudando para a continuação do nosso trabalho aqui no YouTube. Ainda queremos lhe informar, meus queridos irmãos, que as lições estão sendo agrupadas em uma playlist para facilitar a sua consulta, caso você perca algumas das lições. A você que tem acompanhado semanalmente o nosso canal Teologia Simplificada com o pastor Evandro Oliveira, aqui no YouTube, é muito bem-vindo a mais uma aula. E você que chegou agora pela primeira vez e está conhecendo o nosso trabalho aqui, é muito bem-vindo também. Muito bem, meus queridos irmãos, vamos para o primeiro ponto da nossa lição: a paternidade dentro da família. E o primeiro tópico: a primeira família. Queridos irmãos, é importante afirmar que na sociedade brasileira o modelo patriarcal se tornou a base social do Brasil. Como você sabe, numa família patriarcal, o pai é o chefe da família. É o pai quem deve prover os alimentos para todos e o que cuida da segurança dos filhos e da esposa. Queridos irmãos, a Bíblia apresenta muitos exemplos de famílias patriarcais, exemplos bons e maus exemplos também. No caso dos sacerdotes Eli e Samuel, o exercício sacerdotal era, para eles, mais importante do que se preocupar em exercer seu sacerdócio dentro de casa com a esposa e os filhos. Vejam, os 2 sacerdotes, Eli e Samuel, a despeito da vida ilibada perante Deus e o povo, foram displicentes com a própria família, principalmente com os filhos. Queridos irmãos, veja que é obrigação dos pais dar aos filhos a instrução e a disciplina condizente com a formação cristã. Os pais devem ser exemplos de vida e conduta cristã e também se importar mais com a salvação dos filhos do que com seu emprego, do que sua profissão, do que o seu trabalho na igreja ou posição social. Veja o que diz o Salmo 127, versículo de número 3. Queridos irmãos, é importante ainda afirmar que a família e não a igreja ou a escola dominical que tem a principal responsabilidade do ensino bíblico e espiritual dos filhos. A igreja e a escola dominical apenas ajudam os pais no ensino dos seus filhos. Muito bem, meus queridos irmãos, vamos para o segundo tópico: a falta de autoridade no lar. Veja que Eli e Samuel
eram homens que exerciam autoridade no serviço sacerdotal, mas foram displicentes com a autoridade no lar. Ambos eram extremamente radicais quanto à observância da lei, mas não perceberam que os seus filhos não obedeciam à lei. No caso de Eli, a Bíblia chama Ofni e Finéias de filho de Belial. Eles eram filhos do sacerdote e cabia-lhes o dever sacerdotal que herdariam depois da morte do pai. Visto que o pai estava velho e cego, seus filhos já estavam fazendo alguns trabalhos sacerdotais, mas não eram dignos no que faziam. E o velho Eli não os acompanhava nesses serviços. Queridos irmãos, no caso de Samuel, que era juiz do seu povo, aos seus filhos por nome Joel e Abias, os constituiu juízes em Berseba. Veja o que diz o texto 1 Samuel capítulo 8, versículo 1 e 2. E sucedeu que, tendo Samuel envelhecido, constituiu a seus filhos por juízes sobre Israel. E o versículo 2. E era o nome do seu filho primogênito Joel, e o nome do seu segundo Abias, e foram juízes em Berseba. Veja, queridos irmãos, que eles foram constituídos juízes em Berseba, mas eles se tornaram avarentos e perverteram o juízo de Deus. Veja o versículo de número 3. Porém, seus filhos não andaram pelos caminhos dele, antes se inclinaram à avareza e tomaram presentes e perverteram o juízo. Hoje, meus queridos irmãos, no contexto atual da liderança pastoral, a história se repete, pois muitos pastores cuidam muito bem da igreja e das famílias da igreja, mas não cuidam dos próprios filhos, lançando o peso desse cuidado sobre as esposas. Queridos irmãos, é importante afirmar que no lar cada cônjuge tem a sua parcela de responsabilidade e o pai não pode fugir à sua função paternal. Esse papel pastoral negativo tem produzido terríveis decepções a pais e filhos. Imaginem 2 sacerdotes que ministravam em Israel no tabernáculo, mas seus filhos tornaram-se profanos e enganosos perante toda a congregação de Israel. Porém, seus pais não percebiam que estava havendo problemas com filhos de ordem moral e espiritual. Os velhos sacerdotes exerciam autoridade com todo o Israel, mas não a exerciam dentro de casa, porque os filhos os enganavam. Muito bem, meus queridos irmãos, vamos para o terceiro tópico do primeiro ponto, que fala sobre os problemas de uma paternidade ausente. Veja isso, queridos irmãos, o grande problema das famílias de Eli e Samuel foi a ausência dos pais na vida da família, uma vez que eles são os responsáveis pela formação moral e espiritual dos filhos. O modo como os filhos são educados revela o profundo efeito nos padrões de comportamento quando eles se tornam adultos. O líder da família é sempre o pai e não a mãe. Queridos irmãos, a verdade é que a mãe corrobora com o pai para que a disciplina tenha sempre um caráter de responsabilidade mútua da parte do casal. Os pais devem ensinar os seus filhos quanto à bondade, devem ensinar os seus filhos quanto à
gentileza, as prioridades de suas vidas, o falar correto e o controle das suas emoções. Irmãos, tudo isso é primordialmente trabalho do chefe da família, o pai. No caso dos sacerdotes, eles não dispensavam tempo para os seus filhos. Por isso, se tornaram rebeldes e profanos, como diz a palavra do Senhor. Eu convido você, queridos irmãos, para estudarmos agora o segundo ponto da nossa lição, que fala sobre tipos de paternidade extremista. Queridos irmãos, vale antes informar que não existe um padrão quanto às regras morais dentro da família. O padrão ético é um só. Mas queremos falar pelo menos dois tipos de paternidade que devem ser evitados e corrigidos. O primeiro tipo, queridos irmãos, que deve ser evitado é a paternidade autoritária. Esse é o primeiro tipo. Veja, pais autoritários tratam os filhos como se fossem elementos neutros, sem sentimento, sem memória e sem vontade. Geralmente, a paternidade autoritária apenas dá ordens aos filhos e eles obedecem por medo e remorso. Esse tipo de autoridade de imposição sabe apenas manipular os filhos e exigir deles comportamentos forçados. Os filhos obedecem por medo, obedecem por culpa e rancor. O zelo extremo de certos pastores os tem feito perder seus filhos, os quais se desviam e alguns nunca mais voltam à igreja do Senhor. Muito bem, queridos irmãos, o segundo tópico fala sobre a paternidade permissiva. É outro tipo extremo de paternidade. O segundo tipo de paternidade negativa é a paternidade permissiva. É quando os pais não se importam com princípios e deixam à mercê dos filhos a liberdade para decidirem sobre o que quiserem. Esse é um tipo de tolerância sem freio algum que induz a criança a imaginar que seu pai não a ama, nem se importa com suas necessidades emocionais e físicas. Ora, queridos irmãos, os pais permissivos são aqueles que entendem que os filhos devem ter como exemplo a eles, mas não corrigem os filhos quando cometem erros, nem são aconselhados quando se decepcionam com as experiências na vida. Querido professor, querida professora, ambos os tipos são negativos e prejudiciais ao bem-estar da família. A falta de uma paternidade segura, presente e responsável produz uma família infeliz. Terceiro tópico, queridos irmãos, Eli criou filhos que se tornaram profanos. Isso mesmo, o texto bíblico diz. Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial. 1 Samuel capítulo 2 e o versículo de número 12. Perceba, a palavra Belial pode significar sem proveito, imprestável, inútil. Quando o autor desse livro afirma que os filhos de Eli eram filhos de Belial, ele estava declarando que os dois, Ofni e Finéias, eram pervertidos porque não respeitavam o tabernáculo e profanavam o santuário do Senhor sem que Eli soubesse dos seus feitos. Veja isso, queridos irmãos, quando os sacrifícios eram oferecidos pelo povo, os filhos de Eli ordenavam ao moço que separasse o melhor da carne do sacrifício que deveria ser oferecido ao Senhor e tomasse para eles sem o menor escrúpulo. Veja 1 Samuel capítulo 2, versículo 13 até o versículo de número 17.
É lamentável, queridos irmãos, um pai que tinha uma posição especial de representação diante de Deus, perante Israel, tenha sido um pai relapso com a família. Filhos de Belial, esse nome próprio indicava o próprio Satanás, o principal adversário do Senhor Deus. Queridos irmãos, podemos estar certos de que Eli havia treinado seus 2 filhos, mas eles rejeitaram os esforços do pai, seguindo sua própria vereda pervertida. Ao longo dessa sessão, veremos um contraste intencional entre Samuel e os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias. Os filhos de Eli desprezavam a oferta do Senhor, capítulo 2 e versículo 17. Mas Samuel ministrava perante o Senhor, veja o versículo de número 18. Os 2 irmãos cometeram atos de perversidade no tabernáculo e suscitaram o julgamento de Deus. Mas Samuel serviu no tabernáculo e cresceu no favor do Senhor. Versículo de número 26. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos irmãos, a linhagem sacerdotal chegaria ao fim na família de Eli, mas Samuel seria chamado por Deus para dar continuidade a um sacerdócio santo. Primeiro livro de Samuel, capítulo 2, versículos 34 em diante. Glória a Deus, não saia daí, a aula está maravilhosa e eu convido você para irmos agora para o terceiro ponto. O fracasso de 2 pais relapsos com os filhos. Primeiro tópico, omissos para com os filhos. Imaginem, queridos irmãos, um homem dedicado ao ministério sacerdotal por mais de 40 anos, que tinha uma família constituída de pelo menos 2 filhos, os quais, convivendo com os trabalhos sacerdotais do pai, não conheciam ao Senhor. Queridos irmãos, a pergunta é: por que Ofni e Finéias não conheciam ao Senhor? Porque seu pai talvez nunca os tinha reunido em casa para lembrar-lhes os mandamentos do Senhor, conforme Deus falou por Moisés, dizendo assim: Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu poder. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as intimarás aos teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Deuteronômio, capítulo 6, versículos 4 até o versículo de número 7. Agora, queridos irmãos, no caso de Samuel, não foi muito diferente, porque o sacerdote não tinha tempo para os filhos, os quais, sem nenhuma disciplina, tornaram-se avarentos e profanos. Quando Samuel descobriu que seus filhos cometiam atrocidades no acampamento da tenda da congregação, os anciãos do povo os rejeitaram. Isso mesmo. E Samuel, mesmo sendo muito respeitado por todo o povo, sentiu-se também rejeitado. Queridos irmãos, a ideia de alguns líderes cristãos de que na vida de um pastor tudo começa com o ministério e depois está família é uma ideia falsa. A prioridade dos líderes cristãos antes do ministério pastoral começa com a sua própria casa, com sua própria família, com o seu cônjuge, com os seus filhos. Veja que o apóstolo Paulo destacou que, para que alguém deseje o episcopado, deve, entre outros princípios, governar bem
a sua própria casa e ter os filhos em sujeição. Confira primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3 e versículo de número 4. Meus queridos irmãos, no terceiro tópico fala sobre tratamento inadequado. Isso mesmo, esta lição inevitavelmente não pode fugir do assunto que envolve a relação pública dos líderes da igreja com seus filhos no ambiente eclesiástico. Não se pode esperar que os filhos de líderes sejam punidos ou beneficiados por causa de sua filiação. Há uma pressão natural com a família do pastor por causa da natureza pública de sua função. Não é verdade, queridos irmãos? Entretanto, seus filhos, antes de tudo, são filhos como outros filhos, são crianças, adolescentes, jovens e adultos, às vezes, que precisam de cuidados pastorais e também cuidados espirituais. Infelizmente, quando não se tem um tratamento sábio com os filhos de obreiros, alguns problemas podem surgir, pois muitos deles se revoltam, rebelam-se, não se submetem à liderança como forma de rejeição a esse tratamento. Você sabia disso? Queridos irmãos, o modelo bíblico de tratamento adequado passa pelo respeito e pela admoestação. Veja Efésios capítulo 6, versículos 1 até o versículo de número 4. Efésios capítulo 6, versículo de número 1 até o 4, veja o que diz a palavra do Senhor. Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, porque isso é justo. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Glória a Deus. Portanto, meus queridos irmãos, os pais são exortados a ensinar os filhos conversando com eles e orientando-os para a vida. O líder que tem consciência de que seu ministério começa na sua casa será abençoado e colherá frutos por ter uma família que serve ao Senhor. Ainda quero lhes informar que os extremos que nós estudamos no segundo ponto dessa lição precisam ser evitados e os filhos precisam da repreensão que deve ser feita, porém com amor e muito cuidado. Deus espera que os pais estejam presentes na formação de seus filhos. Muito bem. Queridos irmãos, estamos chegando ao fim da lição de hoje. Não esqueça de ativar o sininho de notificações. Também não esqueça de assinar o nosso canal Teologia Simplificada com o pastor Evandro Oliveira aqui no YouTube. Também faça comentários e compartilhe esse vídeo aí na sua igreja com seus irmãos, amigos, professores da Escola Bíblica Dominical. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima semana. Deus vos abençoe, hoje e sempre. Amém.